Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribu Talks. Na verdade, o Tribu Talks é um podcast diferente. A gente sempre começa falando isso, né, Rafa? Mas eu acho que não é mais diferente. É um podcast onde a gente fala sobre informações, né, notícias, vamos atualizações. dizer assim. Atualizações tributárias. Falou tudo, Rafa. Atualizações tributárias. E aqui hoje a gente vai falar sobre duas atualizações aí muito importantes. Uma nem tem tanto a ver com tributário assim, mas tem muito a ver com empresário. Eu acho que ele precisa ficar bem ligado em relação a isso. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Você está acompanhando os jogos da Copa do Mundo ou não? Tô. Inclusive, acho que a gente deu essa pausa que o Gianni Infantino chamou a gente, convocou a gente para fazer a abertura da Copa. Então aí a gente, essas últimas 2 semanas, acho que a gente acabou não tendo, porque teve que ir para os Estados Unidos. Eu não faço a mínima ideia do que esse cara tá falando, tá? Assim, futebol para mim, assim, eu entendo que Brasil joga em algum momento aí e o pessoal me informa ainda, né? Mas tá acompanhando, sério, ou não? Claro, tá? Claro. O negócio acontece de 4 em 4 anos, pô. Tem que Brasil tem chances esse ano aqui? Olha, sendo bem honesto, tem, mas ele é um underdog, ou seja, ele não tá nos favoritos ali, mas pra mim isso é até interessante, porque nos últimos ele foi Toda favorito. Vez que ele foi favorito, não levou, né? E daí não foi pra frente. Então vamos na calma, tá com certo. dedos, enfim. E eu tô perguntando isso pra você por quê? Porque eu acredito que, assim como você, milhões de brasileiros estão acompanhando, né, a Copa do Mundo. Eu não tô muito, sendo muito honesto, não tô. Até o jogo do Brasil eu não assisti, mas eu tô torcendo, né? Que tô na torcida. E enquanto muitos brasileiros estão acompanhando esse grande evento, estão dizendo que é a maior Copa de todos os tempos. Mas é a maior Copa. Então, a maior Copa de todos os tempos. Geralmente tem 32 seleções, nessa tá com 48. Aí, então é o maior número de seleções. E isso acaba o quê? Desviando um pouco o olhar, agora falando um pouco do empresário, acaba desviando um pouco o olhar do empresário para esse grande evento, né? E outras coisas continuam acontecendo no Congresso. Perfeito. Né? E aí, para começar a introduzir o tema, eu vou te fazer uma outra pergunta. Vou fazer uma pergunta, inclusive, aqui para nossa querida Nath. Ô, Nath. Oi. Você utiliza a inteligência artificial no seu trabalho hoje? Sim. Utiliza. Aí, tá vendo? O Esther. A Esther também está aqui nos gravando aqui também. Esther, você utiliza a inteligência artificial nas suas funções? Sim, todos os dias. Todos os dias. Rafa, você? O Claudinho trabalha bastante para mim. O Claudinho. Não sei por que eu chamo ela de Cláudia. É o ChatGPT e é a Cláudia. Não sei, tá na minha cabeça. Mas você utiliza muito? Sim, todo dia também. E uma pergunta. Essa utilização que você faz acaba impactando para fora do escritório ou fica só dentro do escritório? Não, com certeza. Impacta para fora do escritório. Por exemplo, propostas. Cara, acho que eu não lembro a última vez que eu fiz uma proposta. Eu pego e falo, preciso de uma proposta, assim, assim, assim. Ou seja, já tem um modelão lá. Exato. Já tem um modelo pronto, com a identidade visual do escritório e tal. Falo, é esse o caso, ele já me gera. Né? Então, depois disso, eu vou trazer essa proposta para um lead, né? Para um possível cliente, ou seja, fora do escritório. Não deixa de passar por aquela análise humana, tem que ter, Claro. né? Não dá para confiar 100%. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? Agora, isso é um exemplo, né? Tá bom. Fora as outras coisas que... Eu queria que você agora falasse para nós o que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, Rafa, em relação a isso. Na verdade, quando surgiram as inteligências artificiais, enfim, o governo já começou a falar, putz, a gente precisa de uma regulamentação, tá? Porque o governo ele gosta de regulamentar as coisas. Tudo, ele quer regular tudo, aquilo que é para ele regular ele não regula. Assim, eu não digo que
que é desnecessário. Eu acho que de fato precisa ter algum tipo ali, enfim. Mas é que o governo ele sempre gosta de mandar bastante na nossa vida, né? E lá em 2023 começou justamente uma discussão sobre até que ponto vai a IA, sobre os processos dela, qual é a responsabilidade das pessoas que estão utilizando IA. E daí surgiu a possibilidade de ter um marco legal da IA, né? Que seria justamente regulamentação em relação a processos, em relação a empresas, né? Sobre o uso da IA. Então, seja em processos, seja na atividade com clientes, seja nas atividades internas que impactem a prestação de serviços aos clientes, enfim, até em relação ao LGPD. E chegou agora na Câmara dos Deputados ou no Senado? Não, ainda está na Câmara dos Deputados, pelo menos a última informação que eu tive. Mas chegou para julgamento, né? Provavelmente no período de Copa do Mundo, aí nós teremos... as luzes apagadas. Eu falei julgamento, não é julgamento nenhum. Mas são os votos, a votação para passar esse marco legal. E daí, obviamente, vão ter alguns impactos, principalmente em pequenas e médias empresas. Você acha que muitas empresas hoje, falando de pequenas e médias, né, utilizam a IA? Agora eu vou tentar distinguir um pouco, tá? Porque uma coisa é você utilizar para fazer uma proposta, ou você utilizar para mandar uma mensagem, ou você utilizar para fazer um post. Obviamente que tudo isso acaba impactando fora do seu escritório, fora da sua empresa, né? Outra coisa é você desenvolver um SaaS, por exemplo, né? E um software as a service, ou seja, um software. Um software, imagina um software, né? E você comercializar esse software, enfim, uma série de coisas dá para fazer. Pensando dessa forma, quantas empresas seria absurdo 12. Perguntar? Seria absurdo, mas assim, você acredita que muitas das pequenas e médias empresas estão utilizando a IA dessa maneira um pouco mais sofisticada, ou ainda elas estão utilizando a superfície da IA? O que você diria? Eu acho que sim, a superfície da IA, ou seja, de uma maneira superficial, a IA acho que não tem nada, pelo menos a grande maioria, não vai, ter um software, eu acho que é a minoria. Mas o que eu vejo é que principalmente prestadores de serviço utilizam bastante a IA, né? Seja em pesquisa, seja na otimização dos processos internos, enfim. O que eu acredito que vai acontecer a partir do marco legal da IA, e são algumas críticas que vêm em relação a isso, é que de certa forma ele pode não inviabilizar, mas desincentivar o uso da IA em processos internos. E daí a gente pensando no Brasil como... Pegando a comparação de Brasil com outros países, a gente pode pensar que, de certa forma, o Brasil pode ficar atrás, pode ficar para trás. Né? Não sei se você viu, mas nessa semana, não sei se é essa semana ou semana passada, mas o Milei começou a chamar toda a galera da IA pra Argentina. Não sei se você viu isso. Não acompanhei Ele isso. Ele falou, não, porque aqui vai ser o país da IA. Vai ser o como que chama lá nos Estados Unidos que tem o Vale do Silício? Vai ter um Vale do Silício na Argentina agora também? Então, o que ele estava prometendo ali era justamente menos regulamentação, para que as IAs consigam... Milei. Sei lá, eu fico com medo da revolução das máquinas. Vai demorar ainda, vai demorar uns 2 anos ainda. Então, porque eu acho sim que precisa de uma certa regulamentação. Eu acho que não a ponto de desincentivar e desestimular o crescimento econômico e tudo mais, porque... É uma realidade, né? E daí até falando de o Trump lá suspendeu o uso da Fable no mundo inteiro. Cara, eu tava usando. Eu usei desde o primeiro dia até o terceiro. No terceiro dia, quando eu não sabia, quase de madrugada, eu peguei um código de um projeto e revisei o código inteiro com a ferramenta da Cloud. E quando acordei no outro dia já não tinha mais. É um absurdo isso. Então, assim, estão acontecendo
Eita. Estão acontecendo vários movimentos no mundo em relação à IA e também vai acontecer no Brasil algum tipo de movimento. Mas voltando, no Brasil... Acho que o único ponto que eu gostaria de mencionar é, eu tô falando, putz, mas vai desincentivar, vai desestimular, enfim, mas em que sentido? O marco legal da IA, pelo menos se ele for aprovado como está, enfim, ele vai colocar algumas regras para o pessoal utilizar, enfim, alguns processos internos que, cara, multinacional utiliza. Então, agora, como que... a multinacional ela pode ter estrutura para estar dentro do marco legal da IA. Mas e as Quer que eu vou além? Mas e as pequenas e médias empresas? Será que elas teriam essa estrutura? Concordo. Eu trabalhei em multinacionais, você sabe, minha carreira, minha história. Eu poderia apostar com você que essas grandes empresas, elas já estão além do marco legal em relação à IA. Elas já criaram, entendeu? E o que eu vejo aqui no Brasil? No Brasil, não é que eles vão desestimular. Eu acho que, de fato, tem que ter uma certa transparência, né? O que foi feito com IA, o que não foi feito com IA, quais IAs você está utilizando, quais são as fontes de pesquisa, quem que é o desenvolvedor por trás daquele projeto. Tudo isso é muito importante para, de fato, você não vender uma coisa, né? A pessoa não comprar uma coisa pensando que é outra. Então, eu acho que tem a transparência, eu sou a favor, tem que ter mesmo, né? Embora eu acho que não influencie no conteúdo, né? Desde que a pessoa que está utilizando a IA realmente entenda do assunto e tudo mais, mas isso aí é história para um outro podcast. Mas eu acho que o Brasil está certo, tem que ter, né? É mais ou menos igual uma LGPD. Né? Se a gente for analisar, é uma LGPD. Mas eu concordo com você, porque eu estou acompanhando também, e as premissas para esse projeto do governo ir para frente, ele levou tanta régua que uma empresa, uma multinacional, por exemplo, não teria dificuldade de conseguir, né, atingir todos os níveis de compliance. Todos os níveis de compliance. Obrigado. Né? Mas agora uma empresa pequena, eu não sei. E daí volta a premissa. A meu ver, quem mais utiliza IA, né, no dia a dia vai ser prestador de serviço. Sim. Na minha cabeça, vai ser prestador de serviço. Tô tentando, eu acho... Só indo na linha de raciocínio. Tá bom. Então tem o prestador de serviço que mais utiliza a IA. Pode vir o marco legal da IA, que vai impactar justamente pequenas e médias empresas. Então esse cara ele pode sofrer algum tipo de impacto em relação a isso. Fora isso, tem reforma tributária vindo aí que a gente sabe que vai impactar bastante o prestador de serviço. Babinha, 2 sistemas até 2033. Tá fácil, tá tranquilo. E assim, aumento da carga tributária, quando a gente está falando, né? Imagina. Eu acho que nem é tanto... Existe essa questão, mas, cara, a gente está falando de aumento da carga tributária para prestadores de serviço. Ontem eu fiz um vídeo, só fazendo um parênteses aqui, eu fiz um vídeo falando que o Brasil está tomando de 3-0 da Argentina. Né? E eu falo, não, peraí, eles não jogaram ainda, e se jogar vai ser lá na frente, né? No mata-mata e tal. Mas, eu falo em relação aos impostos, e eu lembro de um dado aqui, que é o seguinte, enquanto o Brasil, né, o empresário brasileiro, ele gasta 1.500 horas por ano para lidar com as questões burocráticas tributárias, a Argentina não chega nem a 200 horas. Né? Então, assim, tudo isso acaba acumulando mais coisas para o empresário e deixando ele cada vez mais pesado. E, cara, tá assim, com quem eu falo, todo empresário que eu converso, tá ficando cada vez mais difícil trabalhar. Né? Então, só voltando um pouquinho. Sim, nós somos a favor, pelo menos eu acho que você também é a favor, né, de ter uma legislação aí para pelo menos normalizar as questões de IA, mas a gente não pode deixar de entender o contexto como um todo, que é muita coisa para o empresário. Tem que levar isso em consideração também. Sim. Assim, eu acho que sobre a IA, a gente comentou um pouquinho, que é uma das atualizações que a gente trazia. Posso continuar falando mais de IA? Não. Eu tenho alguns projetos. Tem que podar, senão o Alexandre vai ficar o dia inteiro falando de IA. Ele é um entusiasta da IA.
Ele é o... sei lá, acho que é ele que trouxe o cloud pro Brasil. Sei lá. Não conta. É. E daí tem uma outra atualização que eu acho que é muito importante da gente trazer nesse episódio também. Essa daí... Que daí a gente tá falando bastante... Talvez essa primeira a gente nem falou tanto de tributário, né? A gente mencionou alguns pontos ali. A gente falou muito mais da gestão, do acúmulo de tarefas e tudo mais. Isso. E agora a gente vai falar de um tema bem tributário, né? E daí a gente tá falando sobre operação caixa rápida. É um nome sugestivo, né? Sim. E assim, essa também, só para complementar o que a gente acabou de falar, né? Vem para ajudar o empresário. Mas assim, em relação a isso, até falando como uma pessoa que trabalha na área tributária, a gente vai secar um pouquinho o que é a Operação Caixa Rápido e tal, mas é uma operação da Receita Federal, que está fiscalizando... Mais uma. Que está fiscalizando justamente recuperações de crédito que podem ser indevidas. E daí a gente falando como profissional da área tributária, até pensando em consultorias que às vezes vendem coisas irreais para o empresário, né? A gente está falando de golpe, no fim das contas. É até... Não, isso bom. Não digo interessante, mas você separa o joio do trigo. Isso. Nesse aspecto, concordo totalmente com você. Então, mas a forma como está sendo conduzida também a Operação Caixa Rápido é interessante. Por quê? A Receita Federal, ela está analisando várias recuperações de crédito. Vamos primeiro fazer uma explanação, assim, tipo, o que de fato ela está analisando? Quais são esses créditos que ela está analisando? É justamente aí. Então, ela está fazendo uma fiscalização de alguns pedidos de recuperação de crédito, ou seja, ressarcimento, compensação, de créditos de PIS e COFINS. Então, a gente sabe que crédito de PIS e COFINS, a gente tem uma infinidade de possibilidades, de oportunidades de recuperação de crédito de PIS e COFINS. A gente tem a questão dos insumos, a gente tem a própria questão da não cumulatividade, ou seja, quando você compra do fornecedor e isso te gera créditos, e eventualmente você não utilizou esses créditos. Enfim, tem muitas possibilidades. E daí ela identificou algumas inconsistências, né, em relação a esses pedidos. E o que ela está fazendo? Ela está notificando essas galera, empresas, falando assim, gente, tô vendo que tem uma coisa meio estranha aqui, né? Às vezes é uma falta de informação, às vezes enfim, erro mesmo, enfim. Mas ela está mandando essas mensagens via ECAC, né? Correio... Isso é muito importante, via ECAC. Por que eu falo isso? Porque na maioria das vezes o empresário ele não tem acesso ao ECAC. Quem tem acesso ao ECAC é o contador desse empresário. Então... As empresas até têm, mas não tem o costume o hábito, exato, o hábito, analisar, né? Então é importante isso que você está falando, só dar uma enfatizada aqui, não quero cortar, pode continuar falando, mas assim, converse com o seu contador em relação a isso. E existe um prazo para isso, tá? O prazo é até dia 30 desse mês. Então, eventualmente, se você fez algum tipo de recuperação de crédito, enfim, dá uma ligada pro contador e fala, tem alguma coisa aí? Posso dar alguns exemplos aqui? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você que passou uma consultoria em seu estabelecimento, enfim, e ofereceu para você... créditos de produtos monofásicos. O que são produtos monofásicos? São produtos que na cadeia apenas quem nacionaliza o produto ou a indústria paga PIS e COFINS. Ou seja, aí para frente, se você é um comércio, por exemplo, você não deveria pagar PIS e COFINS. Então, é feito uma separação, uma segregação, né, do que são produtos monofásicos e o que não são. Aquilo que já foi pago de PIS e COFINS, você não paga novamente. Então, existe aí uma recuperação de créditos de PIS e COFINS. Né? Recuperação de créditos para PIS e COFINS, para ser acreditados. Se você não fez esse tipo de segregação e pagou a maior, existe essa possibilidade de você recuperar aquilo que você pagou de maneira indevida. Exatamente. E no fim das contas, toda a recuperação de crédito gira em torno disso. Vou dar mais um exemplo para ficar um pouco mais claro. Tem um outro tópico chamado insumos. Tudo aquilo que é essencial e relevante, e aqui eu faço um aspas aqui, para a sua operação,
teoricamente, pode ser obtido créditos de PIS e COFINS. Né? Por que eu fiz aspas? Isso para empresas de lucro real, tudo mais. Exato, bem lembrado. Mas por que eu faço assim? Porque na legislação não tem nada específico. Né? Então, isso daí acaba sendo muito subjetivo. Né? E tem pessoas que têm bom senso e tem pessoas que não têm tanto bom senso assim. E para cair isso, ser glosado isso, ou seja, cair na malha da Receita Federal é muito fácil. De repente eu falo que essa caneca aqui ela é essencial pro Tributox, né? E aí eu vou e tomo crédito, né, dessa caneca. Não é bem assim, né? Então, ou seja, o que a Receita Federal fez? Igual o Rafa comentou aqui, ela analisou 100 mil pedidos. Desses 100 mil, 55 mil pedidos, ela encontrou algum tipo de irregularidade, algo estranho, que ela não está dizendo ainda o que é, mas ela está notificando todos esses empresários. Espero que você não seja um deles, né? E só para você ter uma ideia em relação ao valor, a gente está falando de aproximadamente 10 bilhões de reais. Agora conseguiram entender o que é caixa rápido? Caixa rápido. Imagina você fazer um caixa rápido de 10 bi, né? Então, mais uma vez, né, a gente está passando aqui para... a gente sabe que tem um grande evento acontecendo, né? E nós costumamos a dar atenção para esses eventos, mas a gente não pode esquecer dessas outras questões que estão acontecendo no nosso dia a dia. E essa que o Rafa nos trouxe agora é muito importante. A data é? Então, resumindo, se você fez algum tipo de recuperação de crédito, algum pedido, enfim, mesmo que já tenha sido compensado, mesmo que já tenha sido recuperado o valor, você tem até dia 30, né, para checar seu ECAC, analisar se tem alguma notificação dia da 30 Receita. De junho. Dia 30 de junho de 2026. Exato. Se tem alguma notificação aí no teu ECAC, né? E não precisa necessariamente ter medo dessa notificação. Eventualmente é alguma informação que você vai mandar para a Receita e tudo certo. Tudo certo, né? E eventualmente você pode ver que, teve algum tipo de erro, teve algum tipo de problemática ali na tua recuperação de crédito e que eventualmente você tenha que devolver parte ou o valor que você recebeu. O ponto interessante é que até dia 30 você tem o prazo para justamente fazer esse tipo de regularização sem multa, sem juros vai ter, né? Mas sem a multa, né? Eventualmente, se você deixa passar isso e... É uma denúncia espontânea. Não é espontânea porque a Receita mas é quase como se fosse uma denúncia espontânea. A Receita, olha, errei aqui. A Receita está abrindo um prazo para que você se autorregularize sem maiores penalidades. Juros, obviamente, você está tomando um crédito da Receita, ela vai te cobrar juros, né? Em relação à perda do valor do dinheiro, enfim. Mas, se você deixar passar isso e eventualmente tomar um auto de infração, enfim, a multa pode ser de 75% do valor. E daí aumenta muito, né? Acaba até, dependendo do valor, podendo gerar uma dívida impagável aí para a empresa. 75% do valor que foi utilizado como se crédito. For 200 mil... mas imagina assim, normalmente quando é feito uma recuperação de créditos, normalmente é feito nos últimos 5 anos. Uhum. Então esse valor não costuma ser um valor baixo. Normalmente é um valor significativo. 75% você vai pagar, se for 200 mil no valor ali, você vai pagar tipo 350, fora juros. Né? Então acaba virando uma dívida impagável de algo que você achou, tô recuperando um dinheiro que eu já paguei. E muitas vezes, cara, pode não acontecer. E só como uma informação, né? Um disclaimer aí, final, só para a gente terminar. Nós trabalhamos na Rebeca e Silva, advogados associados, e um dos nossos maiores patrimônios é a segurança jurídica. Um dos maiores patrimônios é a reputação que nós construímos no mercado, né? Então, assim,
estou falando isso para você, não é para nos contratar, não. Mas toda vez que você for contratar uma empresa para trabalhar com a parte tributária da sua empresa, né, procura analisar bastante quem são essas empresas, né, porque infelizmente isso acontece em todos os mercados, enfim, mas infelizmente tem muito picareta no mercado, né, aplicando golpe, e depois no final quem vai pagar a conta, né, essa conta toda é o empresário, é você. Eu só discordo de uma coisa que você mencionou. Você falou, não necessariamente precisa me contratar. Contrata sim. Tá bom? Então tá bom. Mais alguma coisa, Rafa, que você gostaria de trazer? A gente pode voltar a falar de IA? Não. Os dois pontos que a gente trouxe acho que são muito, muito importantes, muito relevantes. Quanto ao marco legal da IA, a gente precisa até analisar se isso vai para frente ou não. Pode ser que não vá, que tenha que fazer algumas adaptações, enfim. Ponto é que de alguma forma vai ter uma regulamentação. Pode ser agora, pode ser mais para frente, mas vai existir. Né? Não tem como não. Então precisa ficar ligado, principalmente empresas que já utilizam a IA, para entender se os processos internos eles estão adequados à legislação. Obviamente, a gente precisa entender e ver aquilo que vai sair, porque não existe hoje o marco legal, mas ele vai sair. E em relação à parte da recuperação de créditos do PIS e COFINS, analisa teu ECAC, mal não vai fazer, né? Dá uma ligada pro contador, pergunte, fala, cara, mesmo que você não recebeu uma notificação, que me veio um insight agora. Dá uma olhada, pede pro contador fazer uma análise dos últimos 5 anos, ou então, conforme você mesmo disse, ele que disse, não fui eu, né? Nos contrate. Quem? Nos contrate e a gente faz essa análise para você dos últimos 5 anos, para você ter aquela segurança jurídica, dormir, encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo e tal, né? Porque é importante a gente trabalhar de uma forma legal. Se trabalhando de uma forma legal já não está fácil, imagina se aparece alguma coisa nesse aspecto, né, na sua contabilidade. Pelo amor isso aí. De Deus. Só para finalizar agora, eu já falei que eu não manjo muito de futebol. Ixi. Começaram a falar. Isso aí estão hackeando a nossa, o nosso podcast. É o seu celular. O meu? É a Siri. Então vamos lá. Copa do Mundo, né? Eu não acompanho, você sabe. Mas vamos lá. Quem que você prefere pegar se for para enfrentar um desses times? A Argentina ou a famigerada Alemanha? Alemanha? E se pegar a Alemanha, qual o seu palpite? Depende dos próximos jogos, eu não vou conseguir falar. Porque o primeiro jogo do Brasil foi bem ruim. Se acertar o time, não, pode ser que... Não, como que chama lá o técnico? Ancelotti. Eu não sei o que fala. Sim. Ele tá escondendo o olho, entendeu? Então ele fez um jogo meia boca, tal, pro pessoal não... Entendi. É o seguinte, então comenta deu aí. certo pra caramba. Deu certo. Até você acreditou. Pô, deu Pessoal, comenta certo. aí quais são suas dúvidas, enfim, temas para os próximos episódios. E comenta também aí quem que você gostaria de pegar aí no mata-mata, Alemanha ou Argentina. E se pegar, qual que vai ser o resultado? Comenta aí só pra gente saber, tá certo? Certo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Pega esse vídeo, manda para os seus amigos empresários, tenho certeza que vai ajudar bastante. Se você ainda não se inscreveu aí, se inscreva no nosso canal, aperte aí o sininho. Quase toda semana a gente tem um episódio novo aqui. E mais alguma... Escreva, assim, é isso aí, tá bom? Obrigado, fique com Deus, até o próximo episódio. Fui! Valeu. Magnífico! Olha lá. Nossa, hoje o meu dia vai ser top. Já comecei bem com a Nath
elogiando. Então, o dia vai ser maravilhoso. Então, Nath, eu estou montando